esse atraído e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ele dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles tinham uma fé viva, mas por quanto agora a fé dele foi morta, podemos dizer assim. Ou seja, pois a ausência de obras causa a morte da fé, morte da fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Olha o que ele fala. Amém? Então nós podemos ver aqui, ela causa morte espiritual e até morte física, morte precoce. Né? Até morte precoce, porque uma vez que nós estamos afastados de Deus, né, com a nossa fé morta, ou não temos ainda esta graça em nossos corações, então ela acaba tendo a morte espiritual e até mesmo a morte física. Amém? Nós podemos ter, porque assim como o corpo sem assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Nós podemos ver aqui. O próprio Tiago fala, ele fala aqui, porque assim como Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra ela é morta. Amém? É preciso o corpo aqui representa a fé. O corpo representa a fé e o fôlego de vida, o espírito que Deus nos deu, mostra que o corpo está vivo. Né? O corpo está vivo. Assim as obras mostram que a fé está viva. Através das olha que exemplo, mostram que a fé está viva. Né? Quando assim as obras alimentam a nossa fé, assim o Espírito alimenta o nosso corpo, para que ele venha manter o fôlego de vida, para que ele venha manter vivo. E assim as obras mostram que a fé está viva. Então, da mesma forma, o homem espiritual, ele vai manter a sua fé, vai manter essa espiritualidade, esta fé que eles têm viva em seu coração através das obras. Porquanto se a espiritualidade estiver morto, pode ter certeza que alguma coisa está errada na fé dele. Glórias a Deus. E por isso que aqueles que não têm uma fé verdadeira, genuína, ou seja, a fé exterior, né, do intelecto, mente, natural, uma fé de boca para fora, né? Muitos falam, eu tenho uma fé em nosso Senhor Jesus, mas é de boca para fora, é superficial, é externo, não é assim? É uma fé morta, nada disso resolve. Como muitos falam, graças a Deus eu sirvo a Deus, graças a Deus eu amo a Deus, né? Graças a Deus, mas é de boca para fora, mas não é, ele faz exatamente o oposto do que Deus nos ensina. Ele segue exatamente o oposto ao cristão. Você não vê boas obras nele, você não vê fruto do Espírito Santo. Ele é uma fé morta, porque não tem obras. Se não tem fé, não tem obras. Essa fé não é suficiente para adquirir a salvação. Amém? E muitos deles, ele dá exemplo. Muitas vezes nós temos fé no dinheiro, temos fé no carro, temos fé no amigo, mas não temos. É a mesma coisa que nós falarmos assim, nós temos fé em Deus, a fé em carro, fé nos amigos, fé no seu dinheiro não nos leva à salvação, não pode adquirir salvação. É a mesma coisa que nós dizemos, eu tenho fé em Deus, mas é de boca para fora. Você não vê obras na vida dele, a obra está morta, né, na vida dele. Você não vê mudança, você não vê mudança na vida dele. Então é uma fé de boca para fora, é uma fé morta. E a fé para a salvação é a que produz vida obediente, submissão e capacidade de ensinar a amar. Então, a fé exterior do intelecto, mente natural é morta. Então, eu não estou falando de uma fé natural, intelectual,
exterior, morta, sem obras. Estou falando de uma fé viva, genuína, sobrenatural, dada por Deus, de graça, vindo do coração sincero, mediante o arrependimento, que só produz o fruto digno. Que só produz o fruto digno que nos leva à salvação. É esta fé da qual o Tiago está falando. De uma fé viva, não de uma fé morta. Amém? Portanto, uma fé superficial, intelectual, de boca, é uma fé. Portanto, uma fé superficial, intelectual, de boca, é uma fé emotiva. Uma fé emotiva é fé do exterior, que não procede do coração. Uma fé emotiva é uma fé exterior que não procede do coração, não salva. Não tem obras. Amém? É morta. Glórias a Deus. Como vão poder ajudar as pessoas? Como diz o versículo 15 e 16 que nós lemos. Como vão poder ajudar as pessoas sem obras, sem amor, pois é uma fé vazia. É como o corpo sem espírito que nós lemos aqui. Não pode, é um corpo sem espírito, não podemos ver obras, está aqui. Como nós podemos ajudar as pessoas? Agora, o próprio Tiago fala, como poderá ajudar as pessoas? É uma fé sem obras, sem amor, pois é uma fé vazia, como o corpo sem espírito, não tem vida. É uma fé morta, não verdadeira. É uma fé que não procede do coração, uma fé superficial que não pode ajudar aqueles com verdadeiras necessidades materiais. Que proveito virá daí, como diz Tiago, e nem poderão ser. Aqui Tiago fala, nem poderão ser. Como poderá? Porquanto não tem amor, não tem obras. Amém? Então nós vemos aqui, observe que no versículo 19 e 20, ele fala aqui, crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem é insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Amém? É inoperante. Pois até os demônios verdadeiramente creem e conhecem o Deus Todo-Poderoso, que os criaram. E tremem, porquanto nem tem obras. Ou seja, as suas obras não são de Deus, suas obras são más e não podem ser salvos. Então o demônio ele crê no seu Criador, no poder do Criador, no poder de Deus, no seu Criador. Mas eles não obedecem, porque eles são más nos nossos corações e nem por quanto podem obedecer, porque não têm más obras. Amém? Até eles creem. Então eles têm fé em Deus, mas os seus corações são maus. Essa crença em Deus, porque os demônios o conhecem, mas são injustos e não têm misericórdia. Portanto, Deus dá exemplo deles. Essa crença não leva à salvação deles. E jamais nunca poderão ser salvos. Amém? Portanto, nós não vivemos pela emoção, nós não vivemos pela razão, nós vivemos pelas evidências, nós vivemos pela fé. Esta fé genuína que está em nosso coração. Amém? Amém? Nós podemos falar de Isaac. Que quando Isaac estava um rapaz, não sei qual a idade que Isaac estava. A Bíblia não menciona. Mas o certo não devia ser um menino. Devia ser um adolescente, pelo menos capaz de pegar um feixe de lenha e pôr nas costas. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 22. Então você não coloca um feixe de lenha nas costas de uma criança, você bota um feixe de lenha nas costas de pelo menos um adulto. Né? E quando Deus aparece para Abraão, Deus disse, Abraão, eis aqui, Senhor, ofereça o teu filho a quem amas, Isaque em holocausto no monte, que eu te mostrarei. Então Abraão bate continência, né? Abraão não espera nem o dia amanhecer. Então a Bíblia diz que, mas eu acho que ele não contou nada, né, de certo para Sara, pois se ele tivesse contado, talvez ele não tinha saído com o menino. Você pode
ir sozinho com meu filho. Você pode ir sozinho, mas com meu filho não. Então, você não vai dar. Você não, nós podemos ler aqui essa história, né? De Isaac. Que depois nós vamos estar falando na próxima oportunidade que Deus nos preparar. Nós podemos então falar sobre este assunto de Isaac. Amém? Desta fé aí também de Abraão com o seu filho Isaac. Então nós podemos entender isso. Nós terminamos aqui agora, nesse momento, sobre o que o Tiago tem falado para nós, né? Desta fé. Então, porquanto nós temos esta fé, glórias a Deus em nossos corações, porque foi dada por Deus. Ela despertou. Deus despertou essa fé enquanto ela estava morta em nossos corações. Então podemos entender então que esta fé que nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus, essa fé junina, agora ela despertou em nossos corações, amados. Porquanto agora nós não vivemos distante, separado da presença de Deus, porquanto agora Deus nos justificou mediante esta fé. Nos justificou mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. Nos fez nós nos aproximarmos de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Porquanto nós estávamos afastados, por causa da nossa desobediência, por causa do pecado que entrou para a história da humanidade, e por conta agora esta fé, que é uma graça, é uma dada de Deus, é uma bênção imerecidas, porque nós merecida de Deus para o homem, porque nós somos imerecidos. Então agora, porquanto ele desperta novamente esta fé que está em nosso coração, de crer em nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos traz essa salvação mediante essa fé. Amém? Porquanto agora ele fez, porquanto nós vamos aperfeiçoar, vamos desenvolver e fazer com que esta fé venha crescer através da nossa atitude, das nossas ações, através das obras, vamos desenvolver a nossa fé. Tudo isso que nós falamos. Porquanto a fé ela é vista pelas essas obras maravilhosas que realizamos. Uma fé que está dentro do nosso coração não pode ser vista, mas pelas obras, boas obras, podem ser vistas, como aconteceu com a vida de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, mas porquanto as obras é o que desenvolveram a sua fé, aperfeiçoou a sua fé. Então é isso que nós entendemos, que uma fé morta é um princípio de uma relação cortada com Deus. Não podemos deixar morrer a nossa fé. Uma vez que ela foi despertada, nós aceitamos ao Senhor Salvador como único Senhor e suficiente Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Aceitamos, então ela tem que permanecer viva. Mas ela só vai permanecer viva, vai crescer e desenvolver à medida que você vai praticando as boas obras, sendo obediente, fiel a Deus, à medida que você vai caminhando e praticando as boas obras com amor. Tudo isso que nós falamos, passando pelas tribulações, passando por provações, passando por sofrimento, amém? Praticando o amor, a caridade, sendo obediente à lei da palavra do Senhor, sendo obediente e sendo fiel à palavra de Deus. Tudo isso vai fazer com que você venha crescer, desenvolver a sua fé diante de Deus, amém? Porquanto nós estamos separados, nós estamos mortos, assim como o corpo ele precisa do sopro, do fôlego de vida, assim, para que o corpo venha se manter vivo, assim é a nossa fé. Precisamos das boas obras para que a nossa fé venha se manter viva diante da presença de Deus, amém? É dessa mesma maneira. No princípio falamos que Abraão
foi tentado e traído pela sua própria concupiscência, né? A Eva pelo pecado, e fez com que então ele fosse destituído da glória de Deus. Ela perdeu essa comunhão com Deus, essa santidade de Deus, e agora como se a qual atingiu as três áreas da vida do homem: espírito, alma e corpo. Amém? Fez com como o homem tivesse virado do ponta cabeça, um exemplo a entender, do avesso. Então agora Deus, através de seu Filho, ele traz de novo esta união do homem com Deus. Amém? Então é preciso nós colocarmos esta fé em prática, crescer ela pelas obras, porque, como diz, a fé sem obras ela é morta. O que vale dela? Amém? Se realmente uma fé genuína no vosso coração, verdadeiramente, se for verdadeiramente esta fé genuína no seu coração. Amém? Então aqui, desde agora, nós encerramos, e agradeço desde já por esse momento, por o momento que Deus tem nos concedido. Gostaríamos agora que todos aí, eu, você, amados, vamos buscar a presença de Deus. Amém? Pela misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus, todos. Gostaria que todos aí tivessem aí juntamente. Vamos buscar a Deus. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, agradecemos ricamente por esse momento, Senhor, ao qual o Senhor tem nos proporcionado de estarmos aqui mediante a Tua graça, ouvindo a Tua palavra, Pai. Porque a tua palavra tem nos alimentado a nossa fé, Pai. Ela tem despertado a nossa fé, Pai, em nossos corações, Pai. E recebemos esta graça imerecida sobre as nossas vidas, a salvação, Pai. E nós estamos aqui, Senhor. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, venha ao nosso encontro, venha ao encontro de todos os seus filhos que estão aí, que vão ouvir este vídeo, vão assistir, Pai, entender que a fé, ela precisa manter ela plenamente viva, para que ela não venha morrer, amado, mediante as obras, Senhor, porque a fé foi depositada em nossos corações mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante esta graça maravilhosa, Pai. Portanto, não podemos deixar ela morrer, temos que alimentar, Pai. Assim como o corpo, ela sem o fôlego de vida, ele é morto, a fé sem as obras também ela é morta, Pai. Precisa vivificar a nossa fé, precisamos fazer com que a nossa fé venha crescer e desenvolver mediante essas boas obras, Pai. Porquanto genuinamente nós aceitamos verdadeiramente o Senhor, Pai. Mediante a fé, aceitamos mediante a nossa fé, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Portanto, não queremos que essa fé venha ser adormecida, que ela venha morrer, Pai. Porque isso causa uma grande consequência na nossa vida, como aconteceu as consequências, qual o próprio homem sofreu as consequências da sua própria escolha errada, Pai. Como o homem no início, Pai. Abraão, como no início da humanidade, da criação, Pai. Desobedecendo os teus mandamentos, Pai, querendo viver independente das tuas promessas, saindo assim debaixo das promessas do Senhor, Pai. Então o homem agora passou a viver independente de Deus, fazendo as coisas conforme o desejo dele, conforme como ele bem entende, Pai, e então assim sofrendo essas consequências da sua escolha errada, Pai. Porque o homem só erra, Senhor, se não estiver diante da tua presença, debaixo da tua graça, o homem só erra, Pai, e vai continuar errando, Pai. Ao ponto dele, até mesmo dele destruir a sua vida, a sua fé, a sua vida espiritual, até mesmo física, Pai. Trazendo grandes problemas, grandes consequências para o homem, Pai. Como aconteceu desde o início da humanidade, Pai. Então, portanto, Senhor, nós queremos nessa noite desenvolver a nossa fé, Pai, mediante as nossas obras, mediante as obras que o Senhor nos designou, praticar as obras, Pai, porque não queremos viver mortos
espiritualmente diante da presença de Deus, Pai. E não somente, Pai, crer somente e ter fé por boca, Pai. Intelectual, mente, Senhor, que não procede do coração, isso não adianta nada, é uma fé morta, Pai. Dizemos que aceitamos o Senhor Jesus e cremos em Senhor Jesus, aceitamos Ele e cremos em Deus, mas não conseguimos enxergar as boas obras, não conseguimos ver fruto e nem ver, não conseguimos ver ali, Pai, fruto ali, Pai, do decorrer da sua caminhada, Pai. Então, alguma coisa está errada, Pai. Ou a sua fé é morta, realmente ele não teve uma fé verdadeiramente genuína, ou a fé dele está morta, Pai. Precisa reaviver a sua fé em Cristo Jesus novamente, Pai. Glórias a Deus, reconciliando com Deus, buscando ao Senhor de todo o coração e fazendo uma nova aliança para que venha a ser avivada a sua fé, Pai. Uma vez que o Senhor já tenha derramado no coração dos seus filhos, Pai. Para que eles possam continuar por meio da obra, desenvolvendo esta fé, Pai. Praticando as obras para que esta fé venha crescer no interior do coração dele, Pai. Agora, uma fé do exterior, uma fé como os fariseus diziam, Pai, cujos corações diziam que obedeciam a Deus, diziam que amavam a Deus, mas cujos seus corações estavam distantes de Deus, Pai. Não creram nas promessas, não creram no poder, não creram em nosso Senhor Salvador Jesus, Pai. Então, como eles não creram, então é uma fé morta, Pai. Uma fé que não pode trazer salvação, Pai. Não é esta fé que nós queremos, como a dos fariseus, ó Pai. Não é esta fé morta, superficial, intelectual, que não serve para nada em nosso coração. Não é isso, mas nós queremos uma fé genuína, uma fé viva, a qual o Senhor já tem derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Assim seja em todos os corações dos Teus filhos, nesses ouvintes do canal, tudo se fez novo, Pai. Que esta fé venha alcançar, Pai, transpassar barreiras, alcançar o horizonte, alcançando em toda parte do mundo, ó Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, alcançando estas almas mediante a Tua graça, mediante esta fé e mediante a graça em nosso Senhor Salvador Jesus, tirando eles das trevas e trazendo para a maravilhosa luz, Pai. É isso que nós agradecemos nesse momento, Pai. Assim, glórias a Deus, abençoa esse canal, Pai, e aqui desde já receba, Pai, esta humilde oração em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém.